Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês, se for possível, fechem os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração para que Deus abra o seu entendimento, para que você entenda qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, em favor de cada pessoa que está ouvindo agora ou que vai ouvir em outro horário esse vídeo, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento e venha esclarecer qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida deles. E que no nome de Jesus, meu Deus, que esta palavra venha a ser uma semente que seja plantada na boa terra e que venha dar frutos para o Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, meu amigo e minha amiga. Aqui no livro de João está escrito assim: honrando o Pai e o Filho. João capítulo 5, versículo 16, está escrito claramente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, meu amigo e minha amiga. Pois está escrito assim, versículo 16 está escrito assim: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas num dia de sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus repreendeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, os judeus, eles costumavam guardar, meu amigo e minha amiga, não as ordens de Deus, mas eles costumavam guardar, defender a tradição religiosa, porque eles sempre acreditaram que fazer alguma coisa no dia de sábado era pecado. Mas o que Jesus fazia era curar os enfermos, era abrir os olhos do cego, era levantar o paralítico, ressuscitar os mortos. E muitos milagres Jesus fazia, e eles achavam que Jesus era um enganador, porque Jesus fazia grandes maravilhas no dia de sábado. Então, eles começaram a procurar Jesus para matar, porque eles achavam que o Senhor Jesus, eles pensavam que o Senhor Jesus era um enganador. E como eles estavam acostumados a preservar a tradição religiosa, e Jesus vinha fazendo curas e milagres no dia de sábado, então para eles era uma ameaça à sua doutrina religiosa. E por isso eles procuravam destruir Jesus, eles queriam tirar Jesus de cena, porque senão as pessoas
iam deixar de ir em seus templos, participar de seus cultos, e eles iam perder a sua fama, e por isso eles desejavam matar Jesus. Mas Jesus respondendo disse assim: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer também o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então Jesus falou para eles: olha, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, se o Pai que me enviou não vier fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará também maiores obras, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqueles que quer dizer, aqueles que querem ter a sua fé ressuscitada, aqueles que querem ter a sua fé mais aprimorada, meu amigo e minha amiga, aqueles que querem ser vivificado por Deus, ser transformado em verdadeiros filhos, em verdadeiras filhas de Deus, então esses Deus tem o poder de ressuscitar eles, de ressuscitar a vida deles, para transformá-los e fazer conforme está escrito na palavra de Deus, meu amigo e minha amiga. Então vamos prosseguir para você entender melhor. Aí diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, ou seja, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quem ama ao Senhor Jesus, ama a Deus. Quem honra ao Senhor Jesus, honra a Deus. Quem honra a Deus, honra ao Senhor Jesus, que foi enviado por Deus. E ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, olha só, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem ouve essa palavra, meu amigo e minha amiga, quem ouve as palavras que estão escritas aqui na Escritura Sagrada, quem ouve e crer naquele que enviou, crê em Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo, esse tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, quem ouve essas minhas palavras e crer. Quando é que eu creio? Quando é que eu ouço e quando é que eu creio? Eu ouço quando eu decido colocar em prática esta palavra. E quando é que eu creio? É quando eu não tenho dúvida de que essa palavra verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, eu creio, eu ouço, coloco em prática e eu creio. Então, você não entrará em condenação, ou seja, você não perderá a sua salvação, mas passou da morte para a vida. O que significa passar da morte para a vida? Quando a gente vive nesse mundo e para as coisas desse mundo, nós estamos mortos
espiritualmente para as coisas de Deus. Então, quando eu decido estar nesse mundo, mas viver para agradar a Deus, então eu estarei morto para as coisas do mundo, mas vivo para as coisas de Deus. E ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Veja só. Então, quem está nesse mundo, meu amigo, e vive para os prazeres da carne, esses para Deus, espiritualmente, eles estão mortos para Deus, estão vivos para o mundo e para as coisas desse mundo. Mas quem decide morrer para as coisas desse mundo, para os prazeres da carne, decide viver para agradar a Deus, ouvirão a voz do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e os que a ouvirem viverão para quem? Para Deus, viverão para as coisas de Deus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Esse dia, meu amigo e minha amiga, vai ser o grande dia no qual o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir nas nuvens para o arrebatamento. E antes de Jesus arrebatar o povo dele que vivem para obedecer a sua palavra, que vive para obedecer, antes de tudo isso acontecer, primeiro os que já morreram com Cristo, convertido ao Senhor Jesus Cristo, estes, meu amigo e minha amiga, eles vão meu amigo e minha amiga, ressuscitar primeiro e subirão aos céus. Depois que eles ressuscitar e subirem aos céus, aí vem os vivos que serão levados através do arrebatamento, aqueles que estiverem prontos, né? E diz assim: e os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, os que fizeram o bem. O que é fazer bem? Aqueles que, com vida, se arrependeram dos seus pecados e abandonaram o pecado e se converteram ao Senhor Jesus Cristo, esses ressuscitarão para a vida eterna. E os que procuraram viver distante de Deus, estes, meu amigo, para a condenação eterna. Então diz assim, Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo,
porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunhos de homens, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu a realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. E diz mais, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só, nós temos que examinar a Escritura Sagrada, temos que examinar a Palavra de Deus, porque nelas nós temos tudo o que nós precisamos para conquistarmos a vida eterna. E é a Palavra de Deus quem testifica do Senhor Jesus Cristo, que nos abre os olhos, o entendimento, que tira todas as nossas dúvidas. Ele diz: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. E vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitais. E é verdade, meu amigo. Jesus veio assim: Deus me enviou. E muitas pessoas não creem que foi Deus que enviou o Senhor Jesus. Mas se outra pessoa vier em seu próprio nome, as pessoas aceitam. E ele diz: como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, meu amigo e minha amiga, o próprio Deus, ele nos deixa bem claro que nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar da sua magnitude, do seu poder, da sua glória, da sua grandeza, da sua majestade, porque ele, aqui na Escritura Sagrada, ele se revela a nós com uma consciência bem esclarecida. Não tem como nós duvidar de um Deus vivo que nos ensina o que nós temos que fazer para conquistar a nossa salvação, meu amigo e minha amiga. Portanto, se você quiser conferir, fica no livro de João, capítulo 5, versículo 16 até o 47. É algo muito transformador. Damião Moraes levando a verdade até você. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.